Botafogo tem forte interesse em contratar um novo centroavante para marcar muitos gols, e as negociações estão em andamento. Adquirido pelo Botafogo junto ao Lyon por 5,3 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais na época, Jefinho se reapresentou no dia 7 de janeiro para, em tese, reforçar o time alternativo para o Campeonato Carioca. Mas cadê ele? Até agora, sequer foi relacionado. Após o primeiro jogo, o técnico Carlos Leiria afirmou que Jefinho poderia ter minutagem contra a Portuguesa, dia 14, e estar à disposição contra o Sampaio Correia, dia 18. Não aconteceu. Para piorar, o atacante sequer tem aparecido nas imagens divulgadas pelo clube, seja em fotos ou vídeo, seja no time principal ou no alternativo. Onde está Jefinho? O Wendel já tem contrato assinado com o Botafogo. O vínculo foi formalizado nesta sexta-feira, 24/1, sendo válido de 3 de junho de 2025 a 30 de junho de 2029, com multa rescisória estipulada em 300 milhões de euros para clubes do exterior, cerca de 1,86 bilhão de reais. O volante chegará ao Botafogo apenas no meio do ano porque o Zenit pediu a permanência dele até o fim da temporada russa. A compra de Wendel está estimada em 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais. As negociações entre os clubes ainda levaram Arthur ao Botafogo e Luiz Henrique ao Zenit. Botafogo e o interesse em Roberto Firmino. Perspectivas para 2025. Em 2025, o Botafogo continua se movimentando no mercado de transferências com a ambição de montar um elenco competitivo para a temporada. Entre os nomes mais comentados nas especulações, destaca-se o de Roberto Firmino, jogador que, após um longo ciclo de sucesso no Liverpool e na seleção brasileira, se tornou alvo de clubes do Brasil, incluindo o Glorioso. A seguir, exploraremos os motivos que fazem o Botafogo se interessar pelo atacante e o contexto que envolve essa negociação, atualizando a situação até o início de 2025. A carreira de Roberto Firmino e seu impacto no futebol brasileiro e internacional. Roberto Firmino é, sem dúvida, um dos jogadores mais admirados da sua geração. Nascido em Maceió, Alagoas, Firmino começou sua trajetória no futebol brasileiro em clubes como o Figueirense, posteriormente, no Hoffenheim da Alemanha. No entanto, foi no Liverpool que Firmino atingiu seu auge, tornando-se peça fundamental em uma equipe que conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League, o Mundial de Clubes e diversos outros títulos. Com seu estilo de jogo versátil, Firmino é conhecido por sua habilidade em criar jogadas, seu movimento inteligente sem a bola e sua capacidade de fazer gols decisivos. Além disso, é um jogador que se destaca tanto no ataque quanto na construção de jogo, o que o torna uma peça valiosa para qualquer time que precise de um centroavante moderno, com forte poder de movimentação e habilidade técnica. Em 2025, Firmino ainda mantém sua relevância no cenário internacional, mas sua saída do Liverpool foi uma questão discutida nos últimos anos. O atacante, após uma longa temporada no clube inglês, tem se mostrado disponível para novos desafios, principalmente em um retorno ao Brasil, onde já se especulava sobre seu interesse em atuar. O Botafogo e o interesse em Firmino. O Botafogo, por sua vez, vive um momento de renovação e reestruturação. Desde a aquisição de sua SAF, Sociedade Anônima do Futebol, o clube carioca tem investido forte em contratações de jogadores de peso e em aumentar sua visibilidade no cenário nacional e internacional. A chegada de jogadores renomados, como o goleiro Diego Loureiro e outros nomes que têm reforçado o elenco, demonstram a intenção do clube em brigar por títulos importantes e se consolidar como uma das forças do futebol brasileiro. Com a abertura do mercado e a busca por jogadores de alto nível, a contratação de Roberto Firmino representa um passo ousado para o Botafogo. O atacante, ao retornar ao Brasil, seria uma grande contratação para o futebol carioca e uma adição valiosa ao elenco do Botafogo, que procura montar uma equipe equilibrada, com jogadores experientes e de qualidade. Fatores que tornam Firmino uma prioridade para o Botafogo. Experiência internacional. Firmino traz consigo uma vasta experiência em competições de elite, tanto a nível de clubes quanto internacional. Sua trajetória na Premier League, onde jogou ao mais alto nível por anos, e sua participação em Copas do Mundo e eliminatórias com a seleção brasileira são atributos que o tornam um jogador muito mais do que um simples nome de peso. Ele é um líder dentro de campo, com o clover necessário para impulsionar o time em competições de alto nível. 2. Estilo de jogo. O futebol de Firmino encaixaria perfeitamente nas necessidades do Botafogo, especialmente porque o time busca um centroavante com mais liberdade para participar da construção de jogo. A característica de Firmino de se deslocar entre as linhas e atuar de forma criativa é um trunfo para um time que busca ser mais dinâmico e fluido no ataque. 3. Valor comercial e marketing. A contratação de Firmino traria, sem dúvida,
uma enorme visibilidade para o Botafogo, tanto no Brasil quanto internacionalmente. O retorno de um jogador que já foi protagonista no futebol europeu e é ídolo de uma geração de brasileiros poderia gerar um impacto significativo em termos de merchandising, bilheteira, principalmente, patrocinadores. Além disso, isso poderia aumentar o apelo do Botafogo para uma nova geração de torcedores, além de fortalecer sua base de fãs. 4. Impacto na equipe e motivação para os jogadores. O nome Roberto Firmino também pode ter um efeito positivo sobre os outros jogadores do elenco. Sua liderança, o respeito que carrega no vestiário e sua experiência em grandes jogos seriam um ponto de referência para os mais jovens, como Tiquinho Soares e outros talentos da equipe. Um jogador de sua estatura pode ajudar a elevar o nível do time e inspirar o elenco a buscar objetivos mais ambiciosos. Possíveis desafios e obstáculos na negociação. Apesar do grande potencial que a contratação de Roberto Firmino representa para o Botafogo, existem desafios que o clube precisaria superar para tornar a negociação uma realidade. 1. Salário e expectativas financeiras. Firmino, após anos de sucesso no Liverpool, deve ter uma expectativa salarial considerável. Embora o Botafogo tenha recursos financeiros desde a implementação da SAF, o clube ainda precisa equilibrar sua gestão financeira, garantindo que a contratação de um jogador de peso não comprometa a saúde financeira do time. O clube precisaria, portanto, trabalhar em um pacote de salários que atende-se às expectativas do jogador, mas sem prejudicar as finanças do time. 2. Concorrência de outros clubes. O interesse de outros clubes brasileiros em Firmino também pode ser um obstáculo. Times como Flamengo, Palmeiras e outros clubes da Série, além de clubes da Europa, podem tentar atrair Firmino para seus projetos, oferecendo também salários e condições competitivas. O Botafogo, portanto, teria que se destacar não apenas pela parte financeira, mas pela proposta esportiva e pela ambição do projeto a longo prazo. 3. A adaptação ao futebol brasileiro. Embora Firmino tenha raízes brasileiras e tenha jogado no Brasil em sua juventude, a adaptação ao futebol brasileiro após tantos anos jogando na Europa pode ser um desafio. No entanto, a experiência de Firmino em lidar com diferentes estilos de jogo e sua mentalidade profissional certamente ajudariam nesse processo. O futuro de Firmino e o Botafogo em 2025. O futuro de Roberto Firmino no Botafogo ainda é uma incógnita, mas a possibilidade de sua chegada em 2025 é algo que pode trazer grande entusiasmo para os torcedores. Se o clube conseguir vencer os desafios financeiros e de concorrência, Firmino pode se tornar a peça-chave para a busca de títulos importantes no cenário nacional e internacional, especialmente considerando o projeto de longo prazo que o Botafogo vem desenvolvendo. Além disso, a chegada de Firmino poderia também fortalecer a identidade do Botafogo como um clube com um elenco recheado de jogadores de nível mundial, que buscam não apenas se destacar no Brasil, mas também conquistar vitórias em competições internacionais. Por fim, a contratação de Roberto Firmino não seria apenas um movimento estratégico dentro das quatro linhas, mas também um símbolo da nova era do Botafogo, que visa voltar ao topo do futebol brasileiro com um time que combina experiência, qualidade e ambição. O torcedor alvinegro pode sonhar com a possibilidade de ver um dos maiores ícones do futebol brasileiro vestindo a camisa do seu clube, e quem sabe, se tornando uma lenda do futebol carioca nos próximos anos. O Botafogo e Roberto Firmino, uma união que, se concretizada, pode marcar uma nova era para o glorioso e para o futebol brasileiro.